Só compartilhei a verdade, a verdadeira palavra de Deus. Vai fazer o quê, né? Jesus falou, né? Vocês são incapazes de me ouvir. Vamos lá, deixa eu tirar uma dúvida. Hoje eu vou tirar uma dúvida. Uma dúvida, não sei se é sua ou de alguém que está aí pela rádio. Essa palavra da dúvida, meu cooperador, separa da palavra, tá? Esse pedaço, a metade, deixa separado. E quando chegar a 30 minutos, falar sobre a sentença, né, que é a 10ª parte, aí você separa uma da outra. Valeu? Fala, Adriana, saúde para ti, minha irmã querida, abençoada. E aí, espero que esteja bem. Espero que esteja em perfeita vitória, no nome de Jesus. O que eu vou falar aqui? Qual é a luz que eu vou lançar sobre uma passagem bíblica que está aqui no livro de Marcos? Marcos 16. Marcos 16 é uma dúvida, né? Uma dúvida que as pessoas têm em relação a essa passagem, que é a esse versículo bíblico, né? Especialmente o versículo 16. Marcos 16. Essa é uma maior dúvida que tem muita gente que tem dúvida. Você que está aí pela rádio, se você tem uma dúvida de algum assunto, de algum tema, você anote meu WhatsApp, 986022369, 986022369, 986022369, 986022369, tá bom? Se tem alguém que está aí me vendo aqui pelo Facebook, se você tem uma dúvida de algum assunto, de alguma palavra que você leu no Velho Testamento, no Novo Testamento, nos livros históricos, nas cartas do apóstolo Paulo, nas cartas do apóstolo Pedro, nas cartas de João, o livro de Tiago. Então tem algumas questões, né, que às vezes as pessoas têm dúvida. Então você escreva aí, mas eu quero pedir para os meus cooperadores, que eu sei que todos eles são habilitados para responder, mas eu não preciso que ninguém responda o que eu quero responder, tá? Então qualquer pessoa eu sei que possa saber responder, alguém pode colocar aí no Facebook, escrever aí, tenho dúvida sobre isso, e alguém se adiantar e responder. Não faça isso agora, por favor, tá bom? Deixa o pastor responder em nome de Jesus, tá bom? Eu peço aos irmãos que deixe o pastor responder, porque às vezes você sabe, né? Aí você quer adiantar. Então, se a pessoa tem uma dúvida, deixa, o pastor vai conversar com essa pessoa no WhatsApp, vou conversar, sabe, separadamente, para a gente poder sanar todas as dúvidas. Amém? Obrigado pela gentileza, pelo amor e pela colaboração de todos. Fala, Ângela, fala, Fátima. Abençoadas que estão entrando aí. Isso, vamos compartilhando. Deixa eu tirar a dúvida, porque... Deixa eu ver quanto eu tenho aqui. Deixa eu botar esse telefone aqui. Esse telefone não, esse relógio. Que esse relógio no meu braço não dá para ver nada mesmo. Vou botar aqui. Aqui. Isso. A dúvida está em Marcos. Fala, Jaqueline. Deixa eu tirar agora vocês daqui. A dúvida está em Marcos, capítulo 16. Versículo... Vou ler do 14 ao versículo 18. Escute aí. Finalmente, apareceu Jesus para os 11, quando estava à mesa, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Ou seja, não vou explicar isso, porque senão vou parar aqui, vou começar a explicar tudo, aí não vou chegar onde eu quero expor a dúvida de algumas pessoas, tá? Versículo 15. Disse-lhes, Jesus falou para eles: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Perfeito, é o que a gente faz. 16. Aí é que está a dúvida de muita gente.
Muita gente tem uma dúvida sinistra aqui. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, eu já li esse capítulo 16 todinho, do versículo 1, que fala da ressurreição, né, de Jesus, que Maria e tal, conta a história, Maria embalsamou o corpo e tal. Então, aí eu li os versículos todos até chegar ao versículo 16. Isso é uma dúvida de muita gente, não é o tema de hoje não, tá? O tema de hoje é sentença contra Israel, a 10ª parte. Daqui a 15 minutos nós vamos entrar nele. É só para esclarecer uma dúvida que perguntam, né? O que está no versículo 16, porque diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer já está condenado. Eu vou colocar aqui, vou puxar para cá por favor, agora só escreva só se eu pedir. Valeu, irmãos, querido, abençoados. Só escreva só se o pastor pedir. Não escreva nada agora, não. Por gentileza, acompanhe, ouça bem, olhe para mim e ouça bem o que o Espírito vai dizer. Olha o versículo que eu li, Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Qual é a ideia que você tinha? Hoje eu sei que muitos de vocês, ou 90% ou 100% de vocês, que estão me vendo aqui pelo Facebook, sabem o que o autor aqui está dizendo. Quem crê e for batizado. Mas antes da revelação chegar até vocês, o que se passava na nossa cabeça, na minha cabeça, na sua cabeça, quando nós líamos isso aqui? É o que se passa na cabeça de muitos... Deixa eu beber um pouco de água. É o que passa na cabeça de muitas ovelhas. Quando fala assim, quem crê e for batizado será salvo. Qual é a ideia que se tem desse batismo? Qual é a ideia que se tem? Que vem logo na nossa cabeça. Que vem antes da graça, né, da verdade chegar, né? Qual é a ideia que a gente tem que quando se ouve... quando se lê, quem crê e for batizado será salvo. Qual é a ideia que 90% do povo cristão tem? Quando fala desse quem crê e for batizado, a pessoa leva esse batismo para onde? Água. Não tem ninguém que antes da graça chegar, o evangelho iluminar, não acreditava que isso aqui, Marcos estava dizendo, não é Marcos que disse isso aqui. Quem disse foi Jesus. Se você prestar atenção, no versículo 15 diz assim, e disse-lhes, Jesus disse para eles, quem crê e for batizado será salvo. Então a ideia que nós tínhamos, que esse batismo aqui, digo nós, você que está me vendo aí, porque a maioria dos que estão me ouvindo pelas rádios agora, tem a ideia que Marcos está falando de água. Por isso que a doutrina do batismo, ela é sustentada fortemente nesse versículo aqui. Mas se você ler todo o capítulo de Marcos 16, você não vê nenhuma confirmação que ele está falando, Jesus está falando de água. Mas colocaram dentro da nossa cabeça, incutiram dentro da nossa cabeça, que Jesus estava falando, quem crê e for batizado nas águas, quem crê e for batizado nas águas é salvo. Então, eles colocaram na cabeça das pessoas, leia, você que está aí pela rádio, pega a tua Bíblia, por favor, pega aí a sua Bíblia, examine a Bíblia. Eu não vou passar para outro versículo não, tá? Eu vou ficar só aqui, só quero explicar aqui em cima do texto que está aqui. Eu não vou catar em lugar, parte nenhuma da Bíblia,
para explicar esse texto. Não preciso catar nada para explicar um texto. O texto se explica. O próprio texto se explica. O que o autor está dizendo? Quem disse, o que ele queria dizer? Quem disse foi Jesus. Então, se na tua mente já passou que Marcos estava dizendo que era água, coloque água. Quem acredita, antes da graça chegar, do evangelho, da luz chegar na tua mente, quando você li isto aqui, quando leram para você, você pensava que era água, que Jesus estava falando, quem crê e for batizado nas águas é salvo. Coloca aí, água, ou sim. Se você acreditava que o autor está dizendo sobre água, você diz sim. Coloca aí, agora eu peço para vocês escreverem, tá? Agora pode escrever. Coloca aí, por favor. Esse texto aqui, Marcos 16. Sim, Jaqueline, viu? Jaqueline a mente dela, ela acredita, ou acreditava, não sei, até o ponto que ela já está nos acompanhando, de entender que o autor não está tratando de água, que você tem que ler o capítulo todo, o Salvador, a Fátima, então você tem que ler o capítulo todo para você poder entender, Soraya, Débora, Kátia, então todos nós, inclusive eu, antes da luz iluminar aqui dentro da minha mente, eu pensava que o autor aqui, que o escritor Marcos tinha ouvido de Jesus, que Jesus falou que estava falando sobre águas. E só que eu sou uma pessoa bem perseverante, quando eu tenho uma dúvida, eu não tinha acesso ao meu pastor, que eu fiquei 22 anos. Se eu tinha dúvida, eu tinha que escutar a pregação e aprender. Eu não podia chegar no gabinete para conversar com ele, nem eu, nem ninguém chegava. Então eu tinha que aprender. Você tem essa oportunidade de conversar, de ligar, de sentar comigo no gabinete, de almoçar comigo, de me chamar para sua casa, de vir na minha casa. Então as pessoas têm liberdade de tirar todas as sequelas das dúvidas da mente, entendeu? Então aqui é uma dúvida titânica. Você que está aí pela rádio, eu sei que você, quando lê isto aqui, você imagina logo, quem crê e for batizado será salvo. Aí tem gente que fala assim, eu não sou batizado, se Jesus voltar, eu não vou ser salva. Sabe por que eu não sou batizado? Porque eu moro com uma pessoa, eu não sou casado, aí o meu pastor falou que eu não posso me batizar porque eu tenho que regularizar minha vida para me poder me batizar. E aí está escrito aqui, se eu não me batizar, eu não sou salvo. E aí eu vou para o inferno. E eu não vou poder casar agora porque já sou casado, estou divorciando. Mas e se Jesus volta antes de eu me divorciar para casar? O que eu tenho que fazer? Separar desse homem que eu estou morando? Já estou morando há 30 anos com ele, vou embora, vou largar essa mulher? Olha o problema que as pessoas arrumam para as outras, irmãos. A gente pensa que é algo tão simples, mas é tão complicado, porque isto acarreta um monte de problemas para as famílias. E Deus tem iluminado a minha mente para que eu venha trazer luz, jogar a luz dele, sabe? A luz. Pedir ao Senhor que Ele te ilumine a tua mente, para que quando os teus olhos forem colocados na palavra, você entender, sabe, assim, pá. Eu comecei a pesquisar, eu falei, água, mas quem crê for batizado nas águas, então tem muitos problemas, né, com famílias que não pode se batizar, porque mora junto. Quem já ouviu isso? Quem é que já conhece caso que a pessoa não pôde se batizar? Tem gente que não pode tomar a ceia, não pode se batizar porque não é casado e mora junto. Quem já ouviu isso? Aí, às vezes, a igreja até obriga pessoas que já fizeram isso. Vou dar um exemplo. Está me ouvindo lá agora. Fizeram isso com a minha mãe. Ela está ouvindo lá. Ela sabe que eu estou falando a verdade. Ela morou com a pessoa durante anos. A pessoa tinha problema, como todo ser humano tinha. E não estava casada. Aí incutiram na cabeça dela que ela estava perdida. Se Jesus voltasse, ela ia para o inferno. Sabe o que ela fez? Separou. Largou a casa dela, foi morar em outro lugar.
Ela está escutando lá o que eu estou falando, não estou mentindo. Foi morar em outro lugar, numa casa de alguém emprestado. Foi morar numa casa, para você ver como é que é sério. Isso minha mãe passou. Muitos anos atrás. Por quê? Por quê? Porque alguém não explica as coisas direito. Porque as pessoas não entendem e saem passando sem entendimento. E o que provoca? O que passam aqui? Ó, quem crê e for batizado é salvo. Então, quem não é batizado vai para o inferno. Olha lá, foi exatamente assim, muito sério. Então, tá vendo? Provavelmente a irmã também ali na área deve ter passado por uma situação dessa. Não pode tomar ceia, não pode ser batizado, porque não é casada. Aqui eu não estou dando carta branca para ninguém morar sem casar. Você sabe que o que eu preservo muito no nosso ministério é o casamento. Vai casar, vamos casar. Quem não é casado, vamos ajeitar, a gente ajuda, a igreja compartilha, a igreja participa. Entendeu, pessoal? Então, eu estou dizendo o grau de prejuízo. Às vezes as pessoas estão morando 10, 20, 30 anos, aí se mete numa igreja, mas eu quero me batizar. Mas não, você não pode, porque você mora com a pessoa. Quantas pessoas moram juntas hoje sem ser casado, irmão? Que estão dentro das igrejas? Quantas? Milhares. O que é o casamento aos olhos de Deus? Sempre foi aos olhos de Deus. Duas pessoas que se unem no corpo. O homem que se une a uma mulher se torna uma só. Quando eu me uni com a minha esposa, deitei com ela, tive relação íntima com a minha esposa, eu me casei com a minha esposa. Eu não me casei quando eu assinei um papel. Ali é um comprovante para o homem, para a sociedade, para César. Para Deus é aquele compromisso que eu faço quando eu me deito com a minha esposa, só me deitar com ela. Só ter intimidade com ela. Isto é um compromisso com Deus. Esse é o casamento aos olhos de Deus. Papel, o senhor está falando que ninguém precisa casar no papel. Não estou falando nada disso. Não estou falando nada disso. A gente tem que dar para César o que é de César, porque na hora que morre alguém, não tem documento, não é casado, na hora que deixa um bem, não anda casado, aí dá um rolo danado e vai se arrepender amargamente. Entendeu? Aí o problema está lá na frente. Não é os olhos de Deus, amado. Deus vê o casamento numa forma totalmente diferente que o homem vê. O casamento entre um homem e uma mulher é intimidade, é sexo. É tão sério quando diz o apóstolo Paulo, quando um homem se deita com uma prostituta, ou uma mulher se deita com um prostituto, se torna um com a prostituta ou seja, se casa com a prostituta. Porque o casamento é isto, aos olhos de Deus, coisa que ninguém explica. Coisa que não se explica às pessoas. Mas o senhor está dizendo que não precisa casar? Não! Tem que ir no cartório, regularizar a sua situação, sabe, acertar. Eu morei com a minha esposa durante 2 anos, 3 anos. Quando a verdade chegou, eu corri logo. Corri, regularizamos e casamos. Perdeu o quê? Cumprir as leis, tem que cumprir as leis. Então, quando você pensa nesse versículo, eu tenho 3 minutos para terminar essa tira dúvida, né? Isso aqui é tirando dúvidas. Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, o próprio versículo mostra quem é que é condenado. Tá vendo? Você não precisa catar nenhuma outra passagem para mostrar o que ele está falando. Olha aqui, ó. Quem crer e for batizado será salvo. Agora, que batismo é esse? É das águas? Não, claro que não. Claro que ele não está falando de água. Quem crê é selado com o Espírito Santo. Então ele está falando de um só batismo que o apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 4. Paulo falou em Efésios capítulo 4 sobre esse um só batismo. Você entende? Então o texto explica. Não precisa... Então não tem nada aqui de
Aqui não tem nada aqui de mistério, é o mistério, que não, nada. Quem crê e for batizado será salvo. Pastor, quem não for batizado nas águas não é salvo? Não está falando nada de água aqui. Não tem água aqui, isso aqui não é água. Jesus não falou quem crê e for batizado em água é salvo. Porque o próprio Jesus falou, o João Batista que batizava nas águas, falou assim, olha, eu vos batizo com água para o arrependimento. Está em Mateus, capítulo número 3, versículo 10, do 6 ao 11. Está lá escrito. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Após mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então ele estava falando de Jesus. Quando Jesus viesse, o batismo mudaria. Então, quando Jesus veio, o batismo é o do Espírito. Então, é isso que Jesus estava falando aqui. Então, não tem nada a ver com água. Então, tire da tua cabeça que se você não é batizado nas águas, você não é salvo. Tire isso da tua cabeça que a água não serve para nada. Água não perdoa, água não tira pecado, água não regenera, água não lava a alma. Água é bom para beber e tomar banho, tá? Beber e tomar banho. Para fazer comida, lavar roupa, para isso ela serve. Para tirar pecado, esqueça. Para levar alguém para o céu, esqueça. Você sabe quem é que não vai para o céu? Quem não crê. Aqui, ó. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê, condenado. Dúvida tirada? Dúvida tirada? Perfeito. Glórias a Deus pela sua vida. Glórias a Deus pela sua família. Então vamos aí para a nossa continuação da mensagem que nós estamos abordando até sexta-feira eu termino, tá? Até sexta-feira, termino não, vou interromper para a gente entrar com outros assuntos, tá? Então, vamos lá. O tema de hoje é a sequência, é a 10ª mensagem, é a 10ª, né, cooperador? É a 10ª mensagem dentro do tema Sentença